Juízes, capítulo 11. Jefité, da região de Gileade, era um soldado valente, e o seu pai se chamava Gileade, e a sua mãe era uma prostituta. A esposa de Gileade também teve filhos. Quando cresceram, eles expulsaram Jefité, dizendo: Você não vai herdar nada do nosso pai, porque é filho de outra mulher. Jefité fugiu dos seus irmãos e foi morar na terra de Tobi. Lá alguns homens ordinários se ajuntaram a ele e andavam juntos. Algum tempo depois, os amonitas foram guerrear contra o povo de Israel. Quando isso aconteceu, os chefes de Gileade foram buscar Jefité na terra de Tobi e disseram: Venha com a gente e seja o nosso chefe na guerra contra os amonitas. Jefité respondeu: Eu sei que vocês me odeiam e odeiam tanto que me fizeram sair da casa do meu pai. Como é que vocês vêm me pedir ajuda, agora que estão em dificuldade? Nós viemos falar com você porque queremos que comande todo o povo de Gileade na luta contra os amonitas. Responderam eles. Jefité disse: Se me levarem de volta para casa a fim de lutar contra os amonitas, e se o Senhor Deus me der a vitória, eu serei o governador de vocês, está certo? Eles responderam: Sim. Nós faremos como você diz, o Senhor é a nossa testemunha. Aí Jefité foi com os chefes de Gileade, e o povo colocou como governador e chefe. E em Mispa, na presença do Senhor, Jefité fez o povo jurar que faria tudo o que havia sido dito. Então Jefité enviou mensageiros ao rei dos amonitas. Os mensageiros disseram: O que é que vocês têm contra mim? Por que invadiram o meu país? O rei dos amonitas respondeu: Quando os israelitas saíram do Egito, tomaram a minha terra desde o rio Arnon até os rios Jaboque e Jordão. Agora, sem luta, vocês devem devolver a minha terra. Jefité mandou outros mensageiros ao rei dos amonitas, com a seguinte resposta: O povo de Israel não tomou a terra de Moabe, nem a terra de Amon. Quando os israelitas saíram do Egito, foram pelo deserto até o golfo de Acaba, e daí até Cádiz. Eles mandaram mensageiros ao rei dos Edomitas, pedindo licença para passar pelas suas terras, mas ele não deixou. Então os israelitas pediram a mesma coisa ao rei de Moabe, porém ele também não deixou. Por isso, os israelitas ficaram em Cádiz. Eles foram pelo deserto, rodearam a terra dos Edomitas e dos Moabitas, e chegaram até a parte leste de Moabe, no outro lado do rio Arnon. Acamparam ali, mas não atravessaram o rio porque estava na fronteira de Moabe. Aí os israelitas mandaram mensageiros a Seom, o rei amorreu de Hesbom, e pediram licença para atravessar aquele país a fim de poderem chegar à sua terra. Mas Seom não deixou. Levou todo o seu exército, acampou em Jaza e atacou o povo de Israel. Mas o Senhor, o Deus de Israel, fez com que os israelitas derrotassem Seom e todos os seus homens. E assim os israelitas conquistaram toda a terra que era dos amorreus. Tomaram toda a terra dos amorreus, desde o rio Arnon ao sul até ao rio Jaboque ao norte, e desde o deserto a leste até ao rio Jordão a oeste. Assim foi o Senhor, o Deus de Israel, quem expulsou os amorreus para o seu povo, os israelitas. E agora vocês querem tentar tomar a terra de volta? Podem ficar com tudo o que Quemos, o Deus de vocês, lhes deu. Mas nós vamos ficar com tudo o que o Senhor nosso Deus conquistou para nós. Você pensa que é melhor do que Balaque, filho de Zippor, que era rei de Moabe? Será que alguma vez ele desafiou Israel? Quando foi que ele guerreou contra nós? Durante 300 anos o povo de Israel morou em Hesbom e Aroer. Morou também nas cidades vizinhas e em todas as outras cidades das margens do rio Arnon. Por que foi que vocês não tomaram essa cidade de volta durante todo esse tempo? Não, eu não fiz nada de errado contra vocês.
Vocês é que fazem mal, querendo lutar contra mim. O Senhor é o juiz. Ele decidirá hoje entre os israelitas e os amonitas. Mas o rei dos amonitas não quis ouvir a mensagem que Jefité havia mandado. Então o Espírito do Senhor dominou Jefité, e ele atravessou Gileade e Manassés, e voltou para Mispa em Gileade. Dali foi para Amon, e prometeu ao Senhor o seguinte: se fizeres com que eu vença os amonitas, eu queimarei em sacrifício aquele que sair primeiro da minha casa, para me encontrar quando eu voltar da guerra. Eu o oferecerei em sacrifício a ti. Então Jefité atravessou o rio para lutar contra os amonitas, e o Senhor lhe deu a vitória. Ele derrotou os amonitas desde Aroer até perto de Minite, 20 cidades ao todo, e continuou até Abel-Queramim. Houve uma grande matança, e os israelitas derrotaram os amonitas. Quando Jefité voltou para a sua casa em Mispa, a sua filha saiu ao encontro, dançando e tocando pandeiro. Era filha única, ele não tinha mais nenhuma filha ou filho. Quando Jefité a viu, ficou desesperado, rasgou as suas roupas e disse: ah, minha filha, você está partindo o meu coração, porque tem de ser você quem vem me fazer sofrer. Eu fiz uma promessa a Deus, o Senhor, e não posso voltar atrás. Ela respondeu: se o Senhor fez uma promessa ao Senhor Deus, faça de mim o que prometeu. Pois o Senhor Deus deixou que o Senhor se vingasse dos nossos inimigos, os amonitas. E continuou: só peço uma coisa, deixo que eu vá com as minhas amigas pelos montes e chore durante 2 meses, porque nunca chegarei a ser mãe. E o pai deixou que ela fosse por 2 meses. Então ela e as suas amigas saíram pelas montanhas, chorando porque ela nunca chegaria a ser mãe. Depois dos 2 meses, ela voltou para o pai. E ele fez o que havia prometido a Deus. Assim ela morreu virgem. Daí veio o costume de as mulheres israelitas saírem durante 4 dias, todos os anos, para chorar pela filha de Jefité, o gileadita.